Glória a Deus, estamos iniciando mais um GC Online. Que alegria poder estar na sua companhia para esse tempo de mergulhar na Palavra de Deus, de estar em comunhão. Aqui no estúdio comigo está a pastora Lívia, a pastora Dani, o Alisson, e junto com você a gente vai então adorar o Senhor, né, e conhecer mais da Palavra de Deus. Vamos orar para a gente iniciar? Senhor Jesus, muito obrigado pela Tua presença, muito obrigado pelo privilégio de nós estarmos reunidos em Teu nome para conhecer mais sobre o Senhor e para Te adorar. Que o Teu Espírito Santo nos conduza, nos abençoe nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Posso crer que em minha vida um milagre vai acontecer. Posso ver as promessas sendo liberadas sobre mim, sendo liberadas sobre mim. Posso crer que em minha vida um milagre vai acontecer. Posso ver as promessas sendo liberadas sobre mim, sendo liberadas sobre mim. Hoje o meu milagre vai chegar. Eu vou crer, não vou duvidar que o preço que foi pago ali na cruz me dá vitória. Nesta hora, hoje o meu milagre vai chegar. Eu vou crer, não vou duvidar que o preço que foi pago ali na cruz me dá vitória. Nesta hora, tua morte, tua cruz, teu sangue derramado no Calvário está selado, foi consumado. Eu vivo hoje livre do pecado, vivo as promessas dos milagres. Tua morte, tua cruz, teu sangue derramado no Calvário está selado, foi consumado. Eu vivo hoje livre do pecado, eu vivo as promessas dos milagres. Hoje o meu milagre vai chegar. Eu vou crer, não vou duvidar que o preço que foi pago ali na cruz me dá vitória. Nessa hora, hoje o meu milagre vai chegar. Eu vou crer, não vou duvidar que o preço que foi pago ali
o nosso Deus é um Deus de milagres e esse é um dia que o Senhor fez. É um dia de milagres sobre a mim, sobre a sua vida, amém? Amém. Glória a Deus. Hoje o tema da nossa lição é um imperativo. Levante-se e ande. Abra sua Bíblia comigo em João, capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 8. Nós vamos ler a palavra de Deus e vamos conversar um pouco sobre esse tema. João, capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 8, a Bíblia diz assim: Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, um tanque que em aramaico é chamado Betesda, tendo 5 entradas em volta. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas. Eram cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam um movimento nas águas. De vez em quando, descia um anjo do Senhor que agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: Você quer ser curado? Disse o paralítico: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: Levante-se, pegue a sua maca e ande. Levante-se e ande, então, é o tema do nosso estudo de hoje aqui no GC Online. Você já teve aquela experiência de estar, né, geralmente é criança, tá num lugar, tá sentado no chão, ou às vezes a mãe tá com o filho no shopping, o filho começa a espernear, a gente tem aqui a Dani que é mãe, né? E aí a primeira coisa que a mãe fala é que levante-se, levanta daí, menino, sai daí, levante-se. Isso é um imperativo, não é sugestivo. Levante-se e ande. Isso fala para mim e para você desde já que a voz de Jesus, a voz de Deus, diante de um milagre, é uma voz imperativa. Afinal de contas, o vento, o mar, a tempestade, todas as coisas obedecem à voz do nosso Senhor, que é soberano sobre tudo. Mas nós estamos aqui diante de uma história. A história de um homem que havia 38 anos, que estava em um lugar, né, onde muitas pessoas doentes ficavam, esperando que um anjo descesse e movimentasse as águas. Estudiosos até dizem que isso era algo místico. Não exatamente um anjo que descia, mas naquela região tinha um abalo sísmico, né, tipo um terremoto, que a água movimentava. Então as pessoas eram jogadas. Mas a fé delas era tão grande, você vê como que Deus é misericordioso e Ele ouve, né, as nossas orações e Ele recompensa, Ele galardoa a nossa fé. E pessoas de fato eram curadas ali naquele lugar por uma ação poderosa do Senhor. E aí esse homem, ele estava nesse lugar há 38 anos e a primeira coisa que me chama a atenção nesse texto é que ele estava ali há mais tempo do que Jesus tinha de idade, do que Jesus estava na Terra. Porque isso aqui foi no início do ministério de Jesus e Jesus ele iniciou seu ministério ali por perto dos 30 anos, né? E então Jesus tinha, vamos pensar aqui, né, junto, tinha mais ou menos uns 30 anos de idade, e aquele homem estava ali há 38 anos esperando por um milagre. E Jesus chega ali e tem um encontro com esse homem. Tem aqui na parte de exposição do texto. Não foi ele quem viu Jesus, foi Jesus quem o viu. Aquele homem desesperançado foi encontrado por Jesus e ele viu o seu passado, presente e futuro. É tão lindo quando a gente percebe a iniciativa de Jesus de vir ao nosso encontro. Somos nós que precisamos do milagre, mas é Jesus que vem ao nosso encontro operar o milagre, não é isso? É verdade, gente. A obra da redenção, da salvação, é interesse de Jesus primeiro. Ele nos amou primeiro. Antes de você ficar fazendo as suas orações de pedidos e mesmo até sobre uma situação de cura, o Senhor é o mais interessado em cuidar de você. Ele nos vê primeiro, Ele está ali atrás do nosso coração, vivendo, querendo fazer com que a gente venha viver uma realidade de verdade do que significa o reino e o evangelho de Jesus. E aqui a gente não vê diferente, a gente vê Jesus indo até esse homem, que ele estava ali numa situação meio, né, aquele tanque ali era meio que uma lenda, né, como o pastor Mateus falou. Ele estava ali todo errado, às vezes religiosamente, esperando alguma
coisa acontecer com ele, esperando alguém colocar ele ali dentro. E Jesus viu ele primeiro antes dele ficar, mesmo assim, passando por 38 anos desse jeito, Jesus o viu primeiro, né? Então, isso é muito importante da gente prestar atenção, porque mesmo a gente tendo nossos pedidos, nossas dificuldades, nossas necessidades, o Senhor já sabe, o Senhor já nos vê, o Senhor já está ali e Ele só está esperando o momento certo para a gente abrir o coração e deixar Ele fazer as coisas, né? Amém. Nesse caso aqui, esse homem estava parado, ele não fez nada para Jesus ir até ele. É a mesma coisa quando a gente foi salvo, o Senhor que nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo, é o Senhor que morreu por nós na cruz primeiro, é o Senhor que nos criou, Ele nos amou e Ele veio até nós e nos levou à redenção, à salvação. E esse homem é um exemplo disso. Ele também estava ali parado, sem fazer nada, e Jesus chegou lá. É a mesma coisa na nossa vida, Jesus chegou primeiro. Amém. Amém. Exatamente. E glória a Deus por isso, porque ele não precisava vir ao nosso encontro, mas Ele vem com a sua graça, com a sua misericórdia, e Ele faz uma pergunta para o homem bem direta. Você quer ser curado? É uma pergunta bem óbvia, né? Se ele estava lá querendo cura, se ele estava lá esperando o movimento das águas para ser jogado nas águas, ser curado, é óbvio que ele queria ser curado. Mas muitas vezes Jesus faz essas perguntas para a gente, mesmo sabendo da resposta. Você quer ser curado? E por incrível que pareça, o homem não respondeu que sim. Isso. Ele simplesmente colocou os problemas diante da cura. Murmurou. Pois é. Ele ficou num lugar assim, o que ele estava querendo dizer? Jesus, você não está vendo que eu não posso? Não dá para mim, não vai. Ele ficou num lugar de vitimismo, de coitado. Exatamente. Ele não ouviu a voz do mestre falando assim, peraí, não, cheguei. Ele, não dá para mim. E, olha, outras pessoas vêm na minha frente e jogam outros. E eu nunca consigo chegar até lá. Só que ele não tinha percebido que ele tinha encontrado com a própria cura. Amém. Né, com a própria palavra. E Jesus pergunta para ele, ele começa a ficar nesse lugar de, não, eu não posso, não dá. E Jesus fala, opa, peraí, vamos parar? Levanta e anda. Pega a sua cama, levanta e anda. Né? Como o pastor Mateus falou, foi uma ordem. Foi algo imperativo, levanta e anda. E ele não ficou ali parado ouvindo, né, a comiseração, a murmuração daquele homem. Ele deu uma ordem, talvez porque Jesus entendia. 38 anos daquela forma, Jesus entendia que ele estava naquele momento ali, que ele era só a realidade que ele enxergava. Ele não conseguia enxergar outra realidade. Então Jesus falou, peraí, não vai ter fé aqui não. Eu vou dar uma ordem de uma vez. Levanta e anda. Né? E às vezes é assim conosco, né? Às vezes você não tem algo a responder de imediato ali a Jesus. E Jesus, ele entende. Amém. O texto mostra que ele entende. Ele dá uma ordem ao homem que não tinha talvez uma fé para crer em primeiro momento. Ele mesmo já dá a ordem para ele levantar. Porque o homem não deu uma resposta de fé. Ele não falou, eu creio. Ele não falou, sim, o Senhor pode. Nada disso. Ele começou a falar, não, eu não posso. Olha, tem tanto tempo que eu estou aqui, olha isso, olha aquilo. E Jesus simplesmente enxergou ele onde ele estava e falou assim, não, então tá bom, não vou conseguir tirar isso daí, não, então peraí. Levanta e anda. Amém, glória a Deus. O nome disso é graça, né? E essa pergunta, só uma coisa que eu vi, essa pergunta que Jesus fez para ele, você quer? Foi para trazer ele uma consciência do que ele estava vivendo. Que ele precisava. Que ele precisava. Jesus trouxe ali a consciência que ele estava doente e ele precisava de cura. E Jesus, o Evangelho, faz isso com a gente. Ele nos leva a esse convencimento que existe um problema muito grande na nossa vida, que é o pecado. E se a gente não saber, tiver consciência de pecado, a gente não vai se arrepender. Se a gente não se arrepender, como é que faz, né? Então, aqui, Jesus trouxe a consciência dele da doença. O que? Você está doente. Você precisa de uma pessoa para te salvar disso aí, né? Você precisa de entender, ter esse entendimento de que você está numa condição que precisa de um Salvador. Eu acho que é isso que é a pergunta de Jesus. Assim. Amém, amém. Glória a Deus por essa iniciativa graciosa de Jesus de vir ao nosso encontro, né? E diz aqui na parte de discussão que Jesus, ele nos vê e ele está pronto para nos perdoar, acolher e ajudar, né? Assim como na primeira parte, na parte de exposição, diz que ele viu o passado, o presente e o futuro do homem, ele também nos vê, está pronto para nos perdoar em relação ao nosso passado, ele está pronto para nos acolher no presente, para nos ajudar nessa caminhada
caminhada, né, rumo ao propósito dele, rumo, no caso, nesse caso aqui, né, rumo à cura, rumo a uma transformação completa. E eu acho também muito interessante, porque Jesus, quando ele dá uma ordem para o homem, e eu inclusive já falei algumas vezes em alguns discipulados e atendimentos, é que Jesus ele fala, levanta, pega a sua cama, a sua maca e anda. Cara, o homem não precisava mais da maca, ele não precisava mais ficar deitado. Mas existem coisas na nossa vida que são marcas, são cicatrizes, né? Que a gente olha, são memoriais e a gente se lembra, nossa, olha de onde Deus me tirou. Olha o que Deus fez na minha vida. Mas não só para nós. Às vezes a gente está andando com a maca no braço e as pessoas estão vendo a maca com a gente e dizendo, pô, você não precisava mais carregar essa maca. Mas olha o que Deus fez na sua vida. Olha o que Deus fez por você. Testemunho. Exatamente. É uma forma da gente trazer à memória aquilo que Deus fez por nós. Sim. Porque Deus nos marca, às vezes, com um milagre ou com algo que Ele fez. E a gente até agradece a Deus, né? Vive aquilo, mas depois a gente esquece, a gente se acostuma. Então, é uma forma de a gente sempre se lembrar daquilo que Deus fez por nós, da onde Deus tirou a gente. Porque a gente só valoriza onde a gente está quando a gente lembra de onde Deus tirou nós. Então, se hoje nós temos um testemunho, se a nossa vida hoje é um testemunho, é porque Deus primeiro fez algo para que a gente vivesse esse testemunho. E a maca simboliza exatamente isso, né? Ou seja, meu milagre está aqui. Amém. Eu ficava deitado aqui, hoje eu carrego ela. Antes ela me carregava. Então é muito Exatamente. doido a gente pensar isso, né? Amém. E então é uma marca do testemunho dele ali e todos nós temos alguma marca. Então é até um desafio nosso, né? A gente trazer à memória aquilo que nos deu esperança um dia, que foi Amém. Cristo. E eu vi também como uma memória nova. Exatamente. Porque quando Jesus fala para ele, pergunta para ele se ele quer ser curado, ele só fica lembrando Do passado. do que o povo não leva ele para lá, que eram só memórias de rejeição, de abandono, de esquecimento, de estar desolado, sozinho, solitário, mas agora Jesus fala assim, agora você vai lembrar de outra coisa, você vai lembrar do milagre. Novo tempo. Você uma não nova vai memória. lembrar mais daquilo que não fizeram por você, você vai lembrar daquilo que eu fiz por você, Aleluia. através desse movimento. Né? Sim. Amém, glória a Deus, glória a Deus. Então que você carregue aí essa maca para a glória de Deus, né? Para glorificar o nome do Senhor. Também tem um outro ponto muito interessante nesse texto, é que esse homem ele estava no meio de uma multidão, né? No meio de muita gente. Mas ao mesmo tempo ele estava sozinho. Tinha tanta gente ao seu redor, mas não tinha ninguém que pudesse lhe dar uma ajuda. Não tinha ninguém que lhe jogasse dentro do tanque, né? E uma vez eu até já ouvi uma frase dizendo que o pior tipo de solidão é aquela solidão que você está acompanhado, né? Muitas vezes isso acontece na nossa vida. Nós estamos com tantas pessoas, mas ao mesmo tempo estamos sozinhos. E aí Jesus chega e encontra esse homem no meio dessa solidão. Quantas vezes eu não vivi essa realidade? Quantas vezes nós não vivemos essa realidade? Né? Nós estamos sozinhos e somente Jesus sabe da nossa real necessidade. Somente Jesus, né? Tem coisas que tem até uma música antiga que fala que tem coisas que só Jesus faz. Existem coisas que tem muita gente legal ao nosso redor. Tem muita gente que está perto de nós para dar uma palavra de conforto, uma palavra de alívio, mas existem momentos que só Jesus vai poder fazer. Por isso, não culpe as pessoas, né, como esse homem fez. Esse homem estava esperando que alguém viesse. Poxa, cadê o povo me ajudar? E ele estava amargurado mesmo. Exatamente. Ele desenvolveu feridas na sua alma porque ele tinha uma expectativa com aquela No multidão. outro, né? Com aquelas pessoas. Ele tinha uma expectativa com aquela multidão toda, né? E não só cura física ele precisava, mas ele precisava também de cura na alma. Então, quando Jesus pergunta para ele se quer ser curado, não era só uma cura física, mas era também para ele carregar uma memória de que sim, teve alguém muito importante que fez algo por ele, e esse alguém é o próprio Jesus Cristo, que cura nosso físico e nosso emocional também. Nossas dores de alma, nossa amargura, rejeição, porque isso é muito comum. Às vezes as pessoas elas não conseguem ter uma experiência real com Jesus, têm dificuldade porque passei isso na igreja com tal líder, mas e Jesus? O que ele fez por você?
quando você estava no meio dessa multidão toda e você não lembra de nada, né? Cadê sua marca daquilo que Jesus te curou, daquilo que Jesus te marcou? Você está lembrando de o que os outros não fez, o que fez, o que deixou de fazer? Está preocupado com a multidão, está se ressentindo por causa disso? E aquilo que Jesus fez? É interessante que a gente tem uma tendência como ser humano a sempre olhar e ficar com o olho fixo naquilo que é ruim. Sim. Né? É como a notícia ruim, você vê como é que ela corre Lembra rápido. mais fácil. É mais fácil. A notícia boa, nossa Deus, tem que ficar anunciando a notícia boa para chegar até todo mundo. A notícia ruim é que é trem. Porque a gente tem uma tendência, parece, a se apegar e falar daquilo que é ruim. Né? Sendo que, na verdade, o Senhor quer que a gente se lembre, quer nos dar, como você falou, novas memórias, novo tempo, se lembrar daquilo que Ele fez, né? E deixar de lado. E assim, gente, enquanto a gente ficar com o olhar no outro, a coisa não acontece. Sim. Porque a gente está dentro da igreja, a gente tem que conviver, a gente tem que estar mesmo ali em comunhão, mas o fato é, quem cura é Jesus. Sim. Exatamente. O principal, tudo é sobre Jesus. Então, se a nossa expectativa tiver num pastor, tiver em alguém, tiver, né, um líder, né, no próprio líder de GC, o líder de... Gente, quantas vezes isso não acontece com a gente, líder de GC? Mas você não sabia que eu estava passando por isso? Primeiro que a gente não é adivinho, né? Não tem como saber se a pessoa não falar. Exatamente. E segundo, peraí, conta pra Jesus. Conta pra Jesus. O líder, ele tem que te acompanhar? Sim, ele tem que te acompanhar. Mas o primeiro, aquele que transforma a situação, é Jesus. O líder vai te ouvir. Né? Se for algo de necessidade, o líder pode levantar, né, um recurso, alguma coisa, pode ajudar. O líder vai orar, mas Jesus vai curar. Jesus vai fazer levantar. Jesus vai trazer a palavra de ordem, a coisa vai acontecer. Sim. Só que muitas vezes a gente fica com o olhar, com a expectativa sempre no outro. E a gente está dentro da igreja, tendo a palavra na nossa mão. Jesus ali. O próprio Jesus, né? Aqui, ó. E a gente está com a expectativa numa palavra. Expectativa em pessoas. Gente, a nossa expectativa não pode estar nisso. Amém. A nossa expectativa tem que estar totalmente em Jesus. Amém. Né? Como foi falado aqui. Porque a gente pode frustrar, né? Esse homem, ele estava frustrado, porque a expectativa dele estava em pessoas. E a gente, quantas vezes a gente está dentro da igreja, ou a gente caminha frustrado, quantas pessoas a gente vê frustradas, totalmente frustradas, às vezes com o ministério, assim, totalmente em aborto, assim, totalmente parado. Porque o fulano, porque o ciclano, porque aquilo que aconteceu, porque a pessoa não me deu oportunidade. Quem levanta é Jesus. Amém. Quem abate é Jesus. Quem cura é Jesus. Quem dá ordem é Jesus. Quem faz as coisas acontecerem é Jesus. Eita, glória. Nós temos que comunhar, assim, ter a comunhão. Sim. Né? Mas a nossa fé e esperança tem que estar somente em Jesus. Não é o líder de célula, não é o pastor, não é um guru. Não é, gente. Quem faz essa obra é Jesus. Amém. Glória a Deus. E essa paralisia, ela também pode ser interpretada como um pecado. Né? O pecado que nos para, o pecado que pode nos fazer passar 38 anos ou a vida inteira sem avançar, sem caminhar espiritualmente, mas vai nos deixar sempre nesse ambiente, né, de paralisia. E talvez você, como aquele homem, pense, 38 anos é muita coisa. Ou eu fui muito longe, ou eu já vivi muita coisa. A gente ouve muito isso. Nossa, mas eu já vivi tanta coisa, será que Deus ainda me quer? Será que Deus ainda me ama? Mas no meio dessa multidão de pecados, a graça de Deus nos encontra, nos tira desse lugar e nos diz, levanta, pega a sua maca e anda. Levanta desse lugar de pecado, levanta desse lugar de paralisia, e vive o maior milagre, que é o milagre da salvação, que é o milagre da transformação de uma alma perdida. Amém? Glória a Deus. Vamos orar então, agradecendo ao Senhor por mais um GC Online, que essa palavra edifique o seu coração, que você tenha no seu coração essa esperança do milagre de Deus acontecer em você e de você também ser uma testemunha desse milagre para contar, compartilhar para outras pessoas aquilo que Ele fez na sua vida. Senhor Jesus, muito obrigado, Deus, pela Tua palavra, obrigado por mais um GC Online. Deus, que o Teu Espírito Santo
faça dessa palavra, Deus, uma realidade vivida em nós. Que pessoas possam ser alcançadas e ministradas através do Teu milagre na nossa vida. Em nome de Jesus, amém. Tenha fé, se entregue de corpo e alma, se acalma. Deus tem todo o poder, todo o controle, e Ele te diz: recomece, levanta da cama, ressuscita pra uma nova vida. Esperança sobre ti, o renovo. Jesus te fará respirar de novo. Recomece, levanta da cama,